a continuidade sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, outra coisa importante, a anexação da Áustria aconteceu em 1938, ficou conhecido como Auschwitz. Em seguida, os nazistas voltaram para os Sudetos, região da Tchecoslováquia, ali ocupado pela população germânica. A questão dos Sudetos levou a uma crise diplomática na chamada Conferência de Munique, na qual os ingleses e franceses concordaram com a anexação dos Sudetos. Então, vejam só, tanto a França como a Inglaterra, né, deixaram ele dominar outras regiões, né, criaram esse monstro que depois vão ter que lutar contra ele. Então, vejam só que os países europeus são culpados também disso. Então, a condição para isso foi o fim das exigências territoriais dos alemães, que foi aceito por Hitler. Então, eles aceitariam que o Hitler dominasse as regiões, mas que ele parasse de dominar outras regiões. Esse aceite foi chamado um blefe, né? Logo, a Alemanha voltou-se contra a Polônia, nação que surgiu de território perdido pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. O aumento das tensões entre a Alemanha e a Polônia era muito grande, levou os franceses e britânicos a ameaçarem a Primeira Guerra Mundial caso fosse invadida, né? Então, olha só, é um interesse já começa a se destacar bastante. Hitler acreditava que os franceses e os alemães não teriam coragem em sustentar suas ameaças. Assim ordenou a invasão na Polônia em 1939. 2 dias depois, os franceses e ingleses declararam guerra à Alemanha, marcado o início da chamada Segunda Guerra Mundial. Tá? Combatentes, né? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que perdurou 6 anos, diferente da Primeira Guerra Mundial, foi 4. Que os dois lados enfrentaram ataques de dimensões gigantescas. Isso surgiu os dois grupos, né? Os aliados e o eixo. Aliados, principal membro, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E o eixo, Alemanha, Itália e o Japão. Então, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial alcançaram a escala global. Contaram com a participação das nações de todo o continente habitado, principalmente também o Brasil participou desse conflito. Em 1942, declarando guerra ao eixo, juntando-se a quem? Aos aliados, tá? Aqui é para a gente ter uma noção, né? Da Alemanha, a Itália e o Japão, tá? França, a Rússia, Estados Unidos, a China, quer dizer isso aqui, né? Mas a China ainda não tinha, entrou depois, mas não era grande potência, tá? A União Soviética, tá? E a Inglaterra, tá? São a questão do eixo, bem aqui escrito eixo, e os aliados. Fases, uma coisa importante saber são as fases, né? Chamada supremacia do eixo. Fase marcada pela supremacia dos alemães, criou uma nova tática de guerra chamada de Blitzkrieg, chamada Guerra Relâmpago. Você conquistasse mais rapidamente o território inimigo, você poderia se dar bem na guerra. Então foi essa a tática, né? Onde ia maciçamente ataques de aviões, de tanques e a infantaria. Então na Ásia, os japoneses expandiram seu território rapidamente também, tá? Já um momento da guerra chamado equilíbrio das forças. Então, iniciando a derrota na Batalha de Stalingrado, é quando já a Alemanha divide-se em duas fases da guerra, uma por Oriente e outra por Ocidente. O Ocidente luta com os aliados e com o Oriente luta com a União Soviética, né? Então isso vai gerar um grande desconforto e começa a ter um equilíbrio, tá? Os japoneses também tinham perdido considerável força devido estava indefinida a sua situação. E a derrota do eixo, fase do conflito caracterizada pela derrota do eixo. A Itália foi reconquistada pelos aliados, a Alemanha e o Japão resistiram até o fim e a sua quase destruição por completo. Tá? Por muitos, um dos pontos mais importantes para entender a respeito dessa primeira fase da guerra é a chamada Blitzkrieg, tática usada pelos alemães, principalmente para dominar a Polônia e a França. A Guerra Relâmpago consistia em uma estratégia
que coordenava ataques, artilharia, infantaria e contra as defesas, a procura de romper a linha do oponente. Quando isso acontecia, a infantaria e os blindados alemães penetravam nessa pequena brecha. Tá? Em 1941, Blitzkrieg foi praticamente imbatível e permitiu os alemães conquistarem, olha só, muitos territórios: Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia, Grécia. Assim, os alemães passaram a dominar grande parte do continente europeu e partiram para o seu grande interesse, que era quem? A União Soviética. Olha aqui, uma ideia da Guerra Relâmpago. Tá? Se descobriu uma brecha na defesa inimiga e é só os tanques, as infantarias aqui, tudo, as pessoas preparando, tá? Com muito empenho e velocidade eles atacavam. Aqui um exemplo, ó, qualquer brechinha onde eles atacavam era, feito. E isso aqui rapidamente eles destruiu os inimigos, tá? Então era essa a ideia de se guerra relâmpago. Aqui é outra tática de se diversificar, atacar maciçamente, onde vai quebrando a barreira e vai invadindo o território inimigo, tá? Então essa é a tática chamada Blitzkrieg que os alemães criaram na guerra. A derrota dos nazistas em Stalingrado consolidou com a Operação Urano e selou o destino do país à guerra. Com sua economia em ruínas, exércitos cansados em número cada vez menor, os nazistas foram empurrados de volta para a Alemanha. Gradativamente, ao longo dos anos seguintes, a última grande derrota nazista, que aconteceu perante a União Soviética, aconteceu na cidade de Kursk, que foi a maior batalha de tanques da história. O esfacelamento da força do eixo também aconteceu devido aos seguintes acontecimentos. Olha só, derrota na África, até na África a Alemanha estava dominando, viu, pessoal? O norte. Desembarque dos aliados na Itália, o dia D. Em 1945, a Alemanha, o país, ficou encurralado por forças aliadas e soviéticos no leste e americanos e britânicos ao sul. O último grande esforço dos alemães nessa guerra foi a Batalha das Ardenas, que foi a chamada resistência a Berlim.